No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Martins de Oliveira traz um curso sobre tabelionato de protesto. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os temas: a teoria geral do protesto, os procedimentos, a jurisprudência, os títulos em espécie e a desjudicialização. Começa agora a aula 4. Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Tiago Martins de Oliveira, titular do 5º Tabelionato de Protesto de Curitiba. E essa semana a gente fazendo um curso sobre tabelionato de protesto, aspectos práticos, aspectos doutrinários. E na última aula tivemos aspectos jurisprudenciais, matéria que eu já leciono há alguns anos. Sou professor da Escola da Magistratura do Estado do Paraná e professor do curso Virginia Reis. E esse é o tema com o qual eu laboro lá e é o tema que eu gosto de lidar, lido com ele há quase 2 décadas. Então agora, na aula de hoje, a proposta é que a gente trabalhe com títulos em espécie. E nos títulos em espécie, a repercussão desses títulos para a atividade de protesto. Na última aula a gente viu a jurisprudência e a repercussão para a atividade do protesto. Mas e os títulos? E os documentos que nós vimos nas primeiras aulas? O que pode ser protestado e qual o efeito disso, né? Vamos começar analisando pelo próprio conceito da Lei 9492, onde ela coloca que são títulos e demais documentos de dívida. Vamos começar pelos títulos, pelas cambiais e cambiariformes. Mas vamos começar por aquele que é o título que mais tem repercussão no tabelionato de protesto, que é a duplicata. O que é a duplicata? A duplicata é um título que é colocado como sendo um título eminentemente brasileiro. Ele tem alguns paralelos na legislação comparada, mas não com os mesmos moldes daqui, e a doutrina define como sendo um título causal. O que significa ser um título causal? É um título que somente pode ser expedido nas hipóteses legalmente previstas, ou compra e venda mercantil, ou prestação de serviços. Temos também a hipótese da duplicata rural, operações rurais, mas essa regulamentada por lei específica. A lei base das duplicatas é a Lei 5.474. Ela traz os requisitos formais, ela traz as regras de endosso, de aval, de cobrança e, inclusive, ela fala de protesto. E por que tem relevância, tão grande relevância, que começamos por esse título? Porque em torno de 50% do volume de um tabelionato de protesto hoje é representado por duplicatas, tá? E nós vimos como é feita a qualificação pelo tabelião. Vamos ver como é feita essa qualificação pelo tabelião com relação às duplicatas. A Lei 5.474, ela traz lá no seu artigo 2º os elementos formais, os requisitos formais da duplicata que deverão ser considerados pelo tabelião. Então tem lá, por exemplo, denominação, o número da fatura. O que seria o número da fatura? Toda compra e venda mercantil ou prestação de serviço vai dar origem a um documento interno contábil daquele empresário ou daquele profissional liberal, denominado fatura, e desse documento é que se extrai, por assim dizer, uma segunda via, que é a chamada duplicata. E essa duplicata, tendo por base aquela operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço com fundamento legal e escrituração interna, passa a valer como um título de crédito. No caso, uma ordem de pagamento, tá? Então, ele tem lá a importância a pagar, por exemplo, a cláusula à ordem, porque é um título circulável. Títulos de crédito dizem respeito à circulação de riquezas, né? E a assinatura do emitente. Quando a gente fala em assinatura do emitente, é importante a gente perceber que a duplicata, ela é um título como ordem de pagamento emitida pelo credor, tá? Não é o devedor que emite, o credor emite esse título e remete esse título para o devedor a pôr o seu aceite. E o que seria o aceite? O aceite é, como o próprio nome diz, a aceitação da obrigação cambial pelo devedor. É o momento a partir do qual o devedor se vê obrigado por aquele título de crédito.
né? Esse é o chamado aceite real. Alguns títulos possuem aceite, a duplicata possui aceite, a letra de câmbio que nós veremos também possui o aceite. Mas na dinâmica da emissão da duplicata, emitida pelo credor, remessa desse título para o devedor para aceite e, a partir de então, ele é considerado obrigado por esse título. Tá? Mas esse é o aceite real. A duplicata, por ser um título causal, ela pode ter o chamado aceite ficto ou aceite presumido. O que é isso? É a presunção da ocorrência da obrigação cambial em decorrência da ocorrência da causa legal. Se de fato houve a prestação de serviço ou se de fato houve a compra e venda mercantil, aquele devedor se vê obrigado por esse título, mesmo que ele não concorde. Ele só pode discordar da sua obrigação nas hipóteses legalmente previstas na Lei 5474, como, por exemplo, vício da mercadoria, divergência de quantidade. Ele, no momento do recebimento, ele pode se opor e aí ele não estaria obrigado. E por que é importante o aceite ficto para nós no tabelionato de protesto? Porque os títulos de crédito emitidos com aceite ficto também são protestáveis. Não precisamos do aceite efetivo. Então, uma duplicata, ainda que não tenha o aceite, ela pode ser protestada e ela também pode ser executada. A própria Lei 5474 diz isso. Havendo a emissão do título sem aceite e o seu protesto, apresentado o instrumento de protesto em juízo, acompanhado da duplicata e acompanhado dos comprovantes de prestação de serviço, está hábil à execução, está apto a dar ensejo à executividade daquele título. Tá? Então, entra aí uma medida importante, um protesto, uma hipótese de protesto necessário, como nós vimos, em que o protesto vem trazendo a segurança e, para além da segurança, trazendo a possibilidade do exercício de uma faculdade legal, qual seja a execução dessa duplicata. Mas essa lógica toda, ela trouxe algumas dificuldades, especialmente a questão da remessa do título para aceitação do devedor. Né? Na hipótese da remessa, nem sempre ele voltava. E não voltando, nós tínhamos a inexistência de um título de crédito para que o credor fizesse a sua execução. Né? E isso daí permitiu que venha a legislação se adaptando e cria, como eu falei algumas aulas atrás, a chamada apresentação do título a protesto por indicação, em que haveria tão somente a indicação dos elementos essenciais desse título, como colocados no artigo 2º da Lei 5474. Então, a duplicata é o primeiro título na legislação brasileira que tem a possibilidade de protesto por indicação. E isso tem uma relevância, inclusive, jurisprudencial, porque foi discutido se esse protesto por indicação era válido, se ele não seria uma quebra do princípio da cartularidade. E o STJ passou a entender isso já há mais de 20 anos, que essa seria a hipótese da chamada duplicata virtual, uma desmaterialização da duplicata, tal como colocada na Lei 5474. Né? Então, essa apresentação não do boleto bancário, que era o que se discutia, se boleto bancário pode ser protestado. Não pode, porque não representa uma obrigação, representa um meio de pagamento. Mas a duplicata sim representa uma obrigação. E ela, apresentada a protesto por indicação, seria a desmaterialização dessa duplicata e a criação, de fato, de uma duplicata virtual. Tá? Então, a jurisprudência evolui nesse sentido. E a legislação evoluiu um pouco mais. Edição da Lei 13.775 criou as duplicatas eletrônicas, já emitidas em via digital, desde o seu nascedouro, um título exclusivamente digital, não mais um título físico que se considera desmaterializado por dificuldades fáticas. Tá? Essa Lei 13.775, ela cria essa duplicata virtual, ela cria a Central Nacional de Protesto, e inclusive os tabeliães de protesto têm atribuição para a emissão desses títulos via sistema próprio, conforme interesse dos credores. Se o credor quiser emitir uma duplicata eletrônica, ele vai ter que se utilizar de um sistema regulamentado pelo Banco Central, tal como colocado nessa Lei 13.775, e os tabeliães de protesto integram esse sistema
para fins de emissão. O importante notar é que esse sistema é uma forma de emissão escritural das duplicatas, ou seja, lastro único, possibilidade de aposição de endosso, ou seja, circulação do título, possibilidade de aposição de aval, ou seja, garantia do título, e as anotações relativas a pagamento. Tudo isso colocado ali. Mas vamos fazer a diferença. O que a jurisprudência chamava de duplicata virtual é a apresentação por indicação. Aqui na duplicata eletrônica, tal como colocada na Lei 13.775, a gente está falando de um título nato digital. Ele é digital já na sua origem, desde o início emitido e tendo obrigações cambiais apostas de forma eletrônica. Tá? E quais as discussões, inclusive, que fundamentaram a edição dessa Lei 13.775? A Lei 13.775 ela foi editada principalmente por causa de questões da chamada alavancagem de títulos, emissão de duplicatas frias. Tá? E a emissão de duplicatas frias ela tem repercussão na jurisprudência porque esses títulos apresentados a protesto, eles geram responsabilidade dos seus apresentantes. Tá? Imaginemos uma situação em que determinado apresentante faz a emissão de uma duplicata sem causa e circula esse título numa operação de desconto junto a uma instituição financeira. No caso dessa operação de desconto junto à instituição financeira, se o título for inadimplido, a instituição financeira vai protestar o devedor principal, né? Mas não houve causa. A duplicata era fria. Como que se entende, então, a jurisprudência? Nós temos dois temas importantes sobre essa questão. O primeiro, o tema repetitivo 464, ele coloca que só responde por danos materiais e morais o endossatário, ou seja, no caso seria a instituição financeira, que recebe o título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes. Vamos ver o que é isso. Nós temos dois tipos de endosso, três na verdade, dois comuns, um terceiro que praticamente não se vê. Esse terceiro é o endosso calção, o endosso dado em garantia. Os outros dois são o endosso mandato, também chamado de endosso para cobrança, e o endosso translativo, que é aquele que transmite a propriedade do título. Tá? A hipótese desse repetitivo aqui colocada é do endosso mandato, o endosso para cobrança. Tá? Na hipótese de endosso para cobrança, o mandatário não age em nome próprio, ele age em nome do credor e, como tal, ele não responde pela existência e pela regularidade da dívida, ele não tem esse dever de verificar isso, salvo se ele tiver extrapolado o mandato. Essa é a posição do STJ hoje. Dentro do exercício da sua função de mandatário, ele pode sim mandar a protesto esse título, que não haverá a sua responsabilização, desde que limitado àquilo que o mandante lhe pediu. Tá? Então, no caso de duplicatas, muito comum a emissão sem a causa, operação de desconto. E aí nós temos a primeira hipótese, ver qual é o tipo de mandato. Se for endosso mandato, analisar a conduta do mandatário, tá? Da instituição financeira, por exemplo, que tenha levado o título a protesto. Mas, e se for endosso translativo? No caso do endosso translativo, a situação muda um pouco, né? Temos aí o tema repetitivo 465, subsequente ao que nós estávamos analisando antes, e ele diz que responde pelos danos decorrentes do protesto indevido o endossatário que recebe o título a título de endosso translativo. Isso está no tema 465. Tá? Então, havendo um erro intrínseco ou extrínseco, é responsabilidade daquele que recebeu o título verificar. E se ele levar a protesto um título com vício, ele irá responder por isso. Tá? Do contrário, a gente falaria em irresponsabilidade do credor e isso não pode existir, muito embora a gente labore em títulos de crédito com a boa-fé. No caso, a análise do título é dever das instituições financeiras. Tá? E se ele contém um vício formal, ele
responderá, então, pelos danos materiais e pelos danos formais causados. Tá? E esses danos extrínsecos e intrínsecos, dano extrínseco, a não ocorrência da causa legal, e o vício intrínseco, um vício de forma do próprio título. Então, deve sim ser avaliado isso por quem recebe uma duplicata a título de endosso translativo. Não havendo essa verificação, essa parte irá responder pelos danos decorrentes do protesto ilegal. E essa verificação ela é até simples, ela se dá pela análise do comprovante de entrega da mercadoria ou comprovante da prestação de serviço e também se dá por meio da análise do próprio título em cotejo com a legislação de regência. Tá? Fora isso, outra questão que é importante e que tem repercussão no protesto é a análise da possibilidade do emitente do título fazê-lo, dele emitir aquele título. Uma situação que foi colocada, por exemplo, na jurisprudência administrativa foi a impossibilidade de emissão de duplicatas por um sindicato. Por quê? O sindicato, por vedação constante da CLT, não pode exercer atividade financeira, ora econômica. Ora, se ele não faz exercício, se ele não exerce atividade econômica, ele não pode emitir uma duplicata de prestação de serviço ou mesmo de compra e venda mercantil. Esse seria um título com um vício extrínseco já na sua origem, na sua emissão, decorrente da absoluta nulidade da causa. E a doutrina diz que a nulidade de causa, no caso da duplicata, gera a nulidade do próprio título. Portanto, não é uma análise material que o tabelião estaria fazendo, é uma análise de causa formal e de nulidade do título. Sendo nulo o título, não caberia, portanto, o seu protesto. Tá? Esse vício de causa, ele tem repercussão em outras áreas. Por exemplo, se pode ou não pode uma associação emitir determinada duplicata. E isso vai depender do caso. Você pode ter uma associação, por exemplo, que tenha como objeto a prestação de serviços médicos aos seus associados. Nessa hipótese, ela pode sim emitir uma duplicata, não teria nenhum problema. Tá? Seguindo então. Outro tema muito importante que teve uma repercussão muito grande no que diz respeito a tabelionato de protesto, que exigiu, que trouxe, inclusive, uma regulamentação específica, é o protesto de cheque. Tá? O protesto de cheque, ele pode nos parecer um pouco incomum, mas não é tão incomum, e ele traz problemas, sim. Protesto, como eu falei, de cheques antigos, cheques de valores baixos e alguns cheques que não deveriam ser protestados por motivos diversos. Tá? O cheque tem uma peculiaridade que, inclusive, nesse aspecto, ele se assemelha à duplicata, que é o fato dele ser um título de forma fixa. A forma dele, não basta observar os requisitos legais, ele vai ter uma regulamentação pela autoridade econômica e financeira, e essa regulamentação tem que ser observada na sua forma e na sua emissão. Eu não posso emitir um cheque de qualquer forma, eu não posso emitir uma duplicata de qualquer forma, tem que observar essa regulamentação. E um cheque, mais ainda, eu não posso emitir um cheque contra qualquer pessoa, só contra a instituição financeira com a qual eu já tenha um contrato de conta corrente, e dali sairá o valor para pagamento daquele título. O cheque ele se convola em uma ordem de pagamento, em que eu dou a ordem de pagamento para a instituição financeira, e a instituição financeira, então, vai, por meio de compensação na conta corrente, fazer esse pagamento. Os requisitos legais do cheque previstos no artigo 1º da Lei 7357. Então, no caso de um protesto de um cheque, nós iremos analisar o artigo 1º da 7357, ver se estão presentes todos os requisitos e, estando, nós daremos seguimento. Tá? Mas por que deu tanto problema que ensejou uma regulamentação específica a ponto do Conselho Nacional de Justiça editar
o provimento 30, hoje incorporado pelo provimento 149. A primeira questão foi a possibilidade da circulação dos cheques. Com essa circulação dos cheques, houve, depois da inadimplência desse título, havia a compra desses títulos por empresas especializadas. E, como eu disse, pelo cheque ter uma praça dúplice prevista em lei, domicílio do devedor ou local do banco sacado, era feita a cobrança, tá, com base no suposto domicílio do devedor, mediante mera declaração do apresentante ou credor. E isso deu ensejo a protestos indevidos. Havia também hipóteses de cheques que haviam sido extraviados, que haviam sido furtados, roubados, malotes roubados, e com isso você tinha um cheque que não tinha uma relação cambial válida daquele suposto emitente. Nessas hipóteses também houve por bem o CNJ vedar, impedir o protesto desses cheques, no caso de alíneas constantes do provimento 30, todas elas vinculadas, tá, à não emissão desse título. Vamos ver quais são essas alíneas, tá? Nós temos as alíneas do Banco Central 20, 25, 28, 30 e 35, todas elas vinculadas a furto de títulos, furto de malotes e etc. Nós temos também a impossibilidade, isso colocado em normativa hoje administrativa, a impossibilidade de protesto de títulos com base na linha 70, que é uma linha recente, que é a chamada sustação provisória. Olha só, é diferente da contraordem, que é da linha 21. A linha 70 é uma sustação provisória. O tabelião de protestos só vai acatar o pedido de protesto quando houver a sustação definitiva daquele protesto e, portanto, a posição da linha definitiva. Se a definitiva for alguma dessas, 20, 25, 28, 30 ou 35, o tabelião não poderá protestar. Se for a linha 11, cheque devolvido por falta de fundos em primeira devolução, 12, falta de fundos em segunda devolução, 21, contra a ordem por desacordo comercial, não terá problema nenhum e poderá haver o protesto desses títulos. Tá? Mas por que foi colocado, então, na normativa isso daí? Para evitar o protesto desses títulos que não tinham regular formação da relação cambial. Tá? E foi colocada também uma previsão interessante em que os títulos que já houvessem sido protestados antes da edição do provimento 30, a parte interessada poderia solicitar o seu cancelamento, conforme um procedimento constante ali do provimento 30, hoje incorporado pelo provimento 149. Bastaria, no caso das alíneas que eu acabei de citar, apresentar o boletim de ocorrência comprovando ali a declaração da ocorrência daquele fato criminoso e, com isso, você teria a possibilidade de cancelamento daquele protesto, já que você não seria, de fato, o devedor daquela dívida. Isso hoje já foi consolidado pelo tempo. Essas alíneas, hoje, elas não entram se um título for apresentado com base nessa alínea. Em alguma dessas alíneas, ele não terá curso no tabelionato de protesto. E olha só, isso é extrapolar a análise material, formal do título e ingressar em uma parte de análise material acerca da formação da relação cambial. Porque, do ponto de vista formal, a gente analisando o título, ele tem a posição da assinatura. A assinatura está ali, né? A emissão parece correta, mas essa emissão é uma emissão fraudulenta e ela é presumida, então, como inválida no caso dessas alíneas. Tá? Outro item muito importante do provimento 30 bate nessa questão que eu coloquei do endereço. Ora, os títulos antigos, eles costumavam ser apresentados em locais diversos do domicílio do próprio devedor. Então, vem o provimento 30 e diz, para que seja protestado título com mais de um ano em local diverso daquele local em que está o banco sacado, ou seja, diferença de praças, deslocamento de praça,
é necessária a apresentação de uma comprovação de endereço do devedor, comprovação essa regulamentada pelo Banco Central e que tem que ser expedida pela instituição financeira. Então, com isso, o Conselho Nacional de Justiça amarra o procedimento, evitando o deslocamento unilateral e indevido de praça por credores de má-fé. E o objetivo é dar efetiva ciência da lavratura do protesto ao devedor, que será intimado no local declarado como sendo seu endereço e que terá a possibilidade de levar a discussão para a via judicial. Esse é o objetivo dessa comprovação de endereço e, com isso, você reduz a lavratura de protestos indevidos. Tá? Mesma coisa acontece no caso de duplicatas, quando você começa a ter uma responsabilização dos apresentantes por endosso translativo, como está no tema citado anteriormente, você passa a ter essa responsabilidade, você passa a ter uma maior diligência dos apresentantes ao apurar se determinado título está correto ou não. E no caso dos cheques, nós temos ainda uma outra questão que deve ser considerada. Tá? Um cheque que tenha sido, olha que interessante, um cheque que tenha circulado, mas que tenha sido emitido pelas alíneas 20, 25, 28, 30, 35, devolvido no caso, que são as alíneas que impedem o protesto. Se esse título circulou ou se esse título foi garantido por aval, ele pode ser protestado contra o endossante ou contra o avalista. Isso é a autonomia das obrigações cambiais. Cada obrigação cambial é autônoma e subsiste em si mesma. Tá? O aval, inclusive, é autônomo, conforme jurisprudência remansosa, independente da sua circulação. E, com isso, aquela parte que opôs uma obrigação cambial válida se torna obrigada. Então, se o cheque circulou por aval ou foi garantido por endosso, independente da alínea, ele poderá ser protestado. A especificidade é que a gente vai colocar que o emitente é desconhecido, tá? Será emitente desconhecido. E essa questão do emitente desconhecido, haverá a formação de um índice em separado pelo nome dos apresentantes. Porque, como a gente já viu sobre a discussão de protesto de avalista e endossante, e princípio da unitariedade, a gente não faria, então, a análise da prescrição, a análise da emissão daquele título pelo avalista seria constante. Somente o devedor como não existente, como não conhecido e o índice por apresentante. Não faremos intimação do avalista. Uma questão que importa para a gente considerar é que esse provimento 30 que veio incorporado pelo provimento 149, ele trouxe a possibilidade, foi o primeiro momento em que se trouxe a possibilidade do tabelião de protesto efetivar atividades como conferência do interesse na lavratura do protesto. Então, o provimento, quando ele diz títulos com data muito antigas, valores irrisórios, apresentados em lote, ele considera a apresentação em lote como um fator relevante de suspeita de fraude, é o provimento 30 privilegiando a autonomia jurídica do tabelião, porque o tabelião é um profissional do direito, e na sua autonomia jurídica exercer o seu juízo prudencial. Isso não é estranho no direito notarial e registral, isso começou, o primeiro movimento que se vê legislativo com relação a isso foi a alteração do artigo 213 da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, no que diz respeito à retificação de matrícula, que até a alteração desse artigo 213 era feita na esfera judicial e agora, desde 2006, pode ser feita na esfera administrativa. Nós tivemos inventários extrajudiciais, separações, divórcios, a uso capião, né? Nós temos a adjudicação compulsória
nós temos a execução extrajudicial da hipoteca e também da alienação fiduciária, nós temos uma mudança de paradigma e no que diz respeito ao tabelionato de protesto, provimento 30, trazendo essa mudança de paradigma, depois o provimento 87 incorporando, também falando sobre o juízo prudencial e permitindo a devolução no caso em que o tabelião entenda que há perpetração de fraude, abuso de direito ou enriquecimento ilícito. E aqui o fundamento da devolução de títulos antigos. Não títulos prescritos, mas títulos muito antigos, conforme prudente avaliação do tabelião. Havendo essa suspeita, ele pode sim fazer a devolução. Seguindo então, um outro título que hoje tem uma representação muito grande no tabelionato de protesto é a certidão de dívida ativa. Né? A certidão de dívida ativa foi incluída por uma alteração do artigo 1º, parágrafo único, a inclusão do parágrafo único no artigo 1º da Lei 9492, que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa, dentro daquele conceito amplo de o que seria demais documentos de dívida, e não haveria motivo para se excluir ali as dívidas tributárias, já que elas são revestidas de liquidez, certeza, exigibilidade, inclusive auto-executoriedade. Essas dívidas elas começaram a ser enviadas a protesto, na verdade, antes até da edição da lei. Começou isso com um movimento do Conselho Nacional de Justiça, julgando 2 pedidos de provimento, um pedido de providência, um pedido de providência referente a certidões de dívida ativa, o outro pedido de providência referente a decisões judiciais. E naquele momento o CNJ entendeu que seria cabível, sim, do ponto de vista técnico, a inclusão das certidões de dívida ativa no conceito e das certidões judiciais de dívida no conceito de demais documentos de dívida para fins de protesto. Veio depois, no ano de 2012, a alteração do artigo 1º, com a inclusão do parágrafo único da 9492, e isso foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi julgada improcedente. Tá? Foi mantida a constitucionalidade do parágrafo único do protesto das certidões de dívida ativa. Por quê? Por causa da eficiência, em primeiro lugar, e o argumento colocado na ADI é de que seria uma sanção política e o Supremo Tribunal Federal entende que não é sanção política, que seria uma faculdade do poder público exercer essa cobrança mediante protesto, porque não teria necessidade ou impedimento legal, na verdade, de se fazer a cobrança extrajudicial antes de se iniciar a execução. Tá? A questão das certidões de dívida ativa, elas também são qualificadas pelo tabelião de protesto nos seus aspectos formais previstos no Código Tributário e na Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais. O tabelião também vai analisar, como, por exemplo, a existência na certidão da fundamentação legal para o lançamento, e é um protesto como qualquer outro. A única diferença é a origem da dívida, que é uma dívida pública, mas também qualificada do ponto de vista formal, não do ponto de vista material. E o procedimento igual o que nós vimos em aula anterior: protocolo, análise, expedição de intimação e o decurso do tríduo com uma das formas de extinção do procedimento. Né? E as certidões de dívida ativa hoje representam em torno de 20% a 30% do volume de um tabelionato de protesto, também qualificadas para fins de protesto. O que nós temos de importante no que diz respeito às certidões de dívida ativa, primeira questão, então, é já a solução quanto à sua constitucionalidade de protesto, a ADI 5135, tá? E nós temos a questão da interrupção da prescrição que nós vimos. A certidão de dívida ativa, o crédito tributário, não tem interrupção de prescrição decorrente do protesto extrajudicial ou protesto cambial, somente nos termos do Código Tributário Nacional, em decorrência de protesto judicial. Tá? Isso daí é entendimento do STJ, não
há muito debate sobre isso mais. O STJ entende no agravo em recurso especial 118.128 de Minas Gerais. Então, a prescrição, por ser tema de lei complementar, e a lei complementar dizendo que seria o protesto judicial, a prescrição não vai ocorrer pelo protesto, não vai se interromper pelo protesto cambial, tá? E no mesmo momento em que o Conselho Nacional de Justiça julga a possibilidade do protesto das CDAs, ele julga também a possibilidade do protesto de dívidas judiciais transitadas em julgado, porque não haveria motivo de não se levar esses títulos a protesto, seria mais uma faculdade para o credor, que já está no judiciário tentando obter o seu crédito e não consegue. O CNJ entende, então, em 2011, pela possibilidade do protesto de ambos as espécies, a CDA e a certidão de dívida judicial, e a maioria dos estados incorporou esse entendimento nas suas normativas estaduais. E, ao incorporar nessas normativas estaduais, abriu o leque de títulos e espécies levadas a protesto. Hoje, o protesto de certidão judicial ou do título judicial está regulamentado pelo artigo 517 do Código de Processo Civil. O artigo 517 diz que a decisão condenatória transitada em julgado pode ser levada a protesto desde que tenha decorrido o prazo para pagamento voluntário, ou seja, tenha-se iniciado a fase de execução e o devedor não tenha saldado a sua dívida. Aí o credor comparece na vara, solicita uma certidão daquela dívida, a certidão vai dizer a natureza, título judicial, transitado em julgado, decurso do prazo de pagamento voluntário, ou seja, o próprio 517 coloca os elementos formais da certidão e essa certidão poderá, então, ser levada a protesto. Vamos notar que são certidões de dívidas judiciais, ou seja, decisões condenatórias, transitadas em julgado, tá? Temos uma única exceção no Código de Processo Civil, que são as decisões de alimentos, tá? As decisões de alimentos podem ser protestadas, ainda que sejam provisórias, tá? Por quê? Interesse do alimentando, em primeiro lugar, e a irrepetibilidade dos alimentos. Então, vem o artigo 528 do Código de Processo Civil e diz que o juiz, ao mesmo tempo que mandar prender o devedor, mandará protestar o pronunciamento judicial de alimentos, seja ele provisório ou seja ele definitivo. Temos aí uma exceção à necessidade de trânsito em julgado para o protesto. Não há exceção quanto à necessidade de decurso do prazo para pagamento voluntário, só após o decurso. Mas trânsito em julgado para alimentos, sim. Tá? Então, do ponto de vista de conteúdo, são títulos judiciais que tenham conteúdo que permita a execução imediata, seja pelo trânsito em julgado, ou seja, pelo fato de serem decisões referentes a verbas alimentares execuíveis desde já. Diferente acontece se você ajuizar uma ação de execução de um título executivo extrajudicial, tá? Você não pode pedir uma certidão dessa execução e levar a protesto, você tem que levar o próprio título, tá? Você pode averbar na matrícula do imóvel a existência dessa execução, mas não cabe o protesto, porque não tem título judicial e o título extrajudicial tem que ser analisado pelo tabelião de protesto nos seus requisitos formais para viabilizar a lavratura do protesto. Tá? Então, 2 títulos de origem pública, e a gente vai ver um pouco mais sobre eles depois, mas 2 títulos de origem pública que podem ser levados a protesto. A certidão de dívida ativa e a decisão condenatória transitada em julgado. Outra espécie de título que pode ser levado a protesto são contratos. Tá? Todo e qualquer contrato pode ser levado a protesto, desde que, como a gente viu lá no início, haja liquidez, certeza e exigibilidade.
Tá? Havendo liquidez, certeza e exigibilidade, o contrato é protestável. Nós vimos na última aula a questão do contrato de abertura de crédito, que vai contra a súmula 233 do STJ, por falta de liquidez. Então, é uma hipótese em que o contrato não seria protestável por faltar liquidez. Havendo essa falta de liquidez, ele não poderá ser levado a protesto. Tá? Mas um contrato, por exemplo, de locação, pode ser protestado quanto ao seu objeto principal, desde que o valor esteja definido no contrato, haja data de vencimento e não haja dúvida com relação à obrigação, ele pode ser protestado. Liquidez, certeza e exigibilidade. Tá? Mas o mesmo contrato de locação pode prever parcelas, por exemplo, parcelas referentes à indenização de danos decorrentes da entrega do imóvel. Pode ser protestado isso? Não. Isso não pode. A jurisprudência entende que essas parcelas não têm liquidez, não têm certeza, porque dependeria de prova. E quando a gente fala dependeria de prova, a gente volta naquela questão que vimos lá no início, que o tabelião não tem o espaço, o tabelião de protesto, para fazer o contraditório e a ampla defesa. E se ele precisar de provas complementares, seria inerente ao contraditório e à ampla defesa. E como não tem esse espaço, não teria essa possibilidade de se trazer o devedor e discutir isso, um contrato de locação passa a ser protestável somente com relação às parcelas principais, as compensatórias, o valor principal. As indenizatórias não poderiam ser protestadas pela falta de liquidez, certeza e exigibilidade. Tá? Mesma coisa acontece com o contrato de honorários. O contrato de honorários pode ser protestado, mas nós temos contratos de honorários de vários tipos. Tem um contrato de honorários em que se define o valor fixo para o serviço prestado, esse contrato é líquido, certo e exigível. Mas nós temos o chamado contrato de partilha, de participação, ou contrato de prolabore. Nós temos que conferir se a remuneração decorre do êxito. Se a remuneração decorrer do êxito, não cabe o protesto, exatamente porque dependeria da comprovação do êxito, da comprovação do valor. Isso demanda a análise de liquidez, certeza e exigibilidade. Mas um contrato de honorários que tenha o seu valor estampado de forma clara no próprio título, pode ser protestado de imediato, não tem problema. Houve o vencimento da parcela, ele é levado a protesto de forma bem tranquila. Tá? E outro título que tem uma importância histórica interessante, inclusive do ponto de vista de debate jurisprudencial e alteração legislativa, é a letra de câmbio, a famigerada letra de câmbio. A letra de câmbio, a gente fez a inversão aqui, começou pela duplicata, que costuma ser o último título a ser estudado na faculdade. Na faculdade, a gente começa o estudo pela letra de câmbio, que é a cambial por excelência, que tem fundamento na LUG, que é a legislação cambial básica. Por que a letra de câmbio desapareceu? Porque havia uma tendência de se fazer protesto de letra de câmbio sem o aceite do sacado. Tá? A letra de câmbio também é uma ordem de pagamento. Eu emito um título contra B para que ele pague C. E B tem que se obrigar cambialmente no título por meio do aceite. E era feito uma emissão de um título sem aceite e o protesto desse título contra o sacado não aceitante. Isso foi muito comum em alguns estados aqui da federação e isso levou a muito processo, muita discussão de irregularidade dos protestos, seriam protestos indevidos, simplesmente como se o credor tivesse o poder de criar um título próprio, um título para que alguém o pagasse ou saldasse uma dívida contra ele. Então, essa proibição de protesto da letra de câmbio sem aceite, ela veio num primeiro momento, tá? Por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça analisando o que vinha ocorrendo em alguns estados e verificou que esse tipo de protesto era um protesto de um nada. Isso é o que o CNJ fala, de um título que não tem obrigação cambial, que não representa um crédito. Ora, se não representa um crédito, liquidez, certeza e exigibilidade não há.
portanto, não pode ser protestado, dependeria do aceite. Então, nós tivemos alteração, inclusive, da Lei 9492 para se inserir a impossibilidade de protesto da letra de câmbio sem aceite. Essa alteração da Lei 9492, constante ali no artigo 1º, parágrafo 5º, né, não se poderá tirar protesto por falta de pagamento da letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Então, o que nós temos de importante aqui? É por falta de pagamento contra o sacado não aceitante. Se a letra de câmbio tiver circulado ou se a letra de câmbio tiver o aval, eu posso fazer o protesto, porque temos obrigações cambiais autônomas. Mas, se não tiver havido a circulação ou se não tiver havido o aval, eu não posso protestar contra o sacado não aceitante, exatamente pela total ausência de obrigação cambial da sua parte. Tá? Outro título que ainda tem uma expressão, né, um acontecimento, a gente ainda vê no dia a dia, são as notas promissórias. A nota promissória, ela também é regulamentada pela LUG e, da mesma forma que a letra de câmbio, a gente vai fazer a sua qualificação verificando os seus requisitos formais na LUG. A nota promissória, ela, a partir da análise dos seus requisitos formais, dificilmente eu vou ter debate que impeça o seguimento do seu protesto. O principal debate que nós temos é com relação à aplicabilidade da súmula 258 do STJ, que nós vimos, que diz que ela não é autônoma em relação a aquele contrato junto ao qual ela tenha sido emitida. Se aquele contrato, portanto, for ilíquida, ela também será ilíquida. Se ele for incerto, ela também será incerta. Ela não tem autonomia se for emitida vinculada a determinado contrato. Então, a única discussão que nós temos é com relação à verificação dos elementos formais. A gente vai na LUG, vê se os elementos formais estão presentes, regularidade da formação da relação cambial, liquidez, certeza e exigibilidade, né? E, como a gente viu no restante do provimento 149, a existência ou não de enriquecimento ilícito, intuito emulatório do devedor ou também inexistência de fraude, perpetração de fraude na lavratura do protesto. Isso tanto no provimento 149 quanto no provimento 30, e a gente pode aplicar isso para todos os títulos. Vamos então, caminhando para o encerramento da nossa aula, vamos seguir para o nosso quiz, testar aí o que a gente já viu de conhecimento hoje, ver as questões preparadas. Pois bem, a primeira questão dizendo sobre o que não pode ser protestado. Na opção A, contrato de honorários. Na opção B, cédula de crédito bancária com cláusula de vencimento antecipado. Na opção C, parcela indenizatória do contrato de locação. E na opção D, duplicata sem aceite. Tudo passando pela qualificação que nós analisamos desde o primeiro momento. Contrato de honorários pode? Pode. Ele pode ser protestado, ele não tem vedação legal. Ele pode não ser apto a protesto a depender da parcela que se pretende. Se for uma parcela líquida certa e exigível, não tem nenhum óbice. Ele pode sim, como contrato de honorário, ser protestado. Inclusive, a OAB permite isso, o Tribunal de Ética da OAB já julgou a situação, a única coisa que se exige é que haja a tentativa prévia de cobrança amigável do advogado para com o seu cliente. Tá? Cédula de crédito bancária com cláusula de vencimento antecipado. Nenhum óbice, tem previsão legal. A Lei 10.931 diz que ela pode ser emitida com a previsão de vencimento antecipado. Havendo essa previsão, a cédula de crédito bancária pode sim ser protestada nesses moldes, bastando, se for por indicação, que o apresentante declare a ocorrência aí dessa cláusula. Tá? Parcela indenizatória do contrato de locação, não. A parcela indenizatória, como nós vimos, não. Só a parcela remuneratória, só o principal do contrato de locação. Aquilo que diz respeito
a reforma, pintura, troca de algum objeto, de algum adereço da casa que tenha se estragado durante a locação, depende de prova, tem que se remeter para a via ordinária. Tá? E duplicata sem aceite, ela pode ser protestada, a ausência do aceite, como nós vimos, é suprida pelo aceite ficto, que é a presunção da ocorrência da relação cambial pela ocorrência da causa. Então, a resposta aqui na nossa questão é a letra C, a parcela indenizatória do contrato de locação. Para a nossa próxima questão, então. Qual título não necessita ser protestado para ser executado? Isso aí tem relação com o que vimos lá no início do nosso curso, que é o protesto necessário. Tá? A duplicata sem aceite, ela independe do protesto para ser executada? Não. A duplicata sem aceite só pode ser executada se ela tiver sido protestada e tem que ser acompanhada do comprovante de prestação de serviço ou do comprovante da entrega da mercadoria, ou seja, do aceite, a prova do aceite ficto. Tá? Letra B, o contrato de câmbio também só pode ser executado, nós já vimos, mediante o seu protesto. Do contrário, tem que se remeter para as vias ordinárias. Tá? Nota promissória para cobrança de co-obrigados, tá? Depende do protesto? Sim, depende do protesto. Tá? No caso da nota promissória, seguindo o que está previsto na LUG, a cobrança do co-obrigado somente acontece mediante o protesto. Agora, e a letra D, cheque para cobrança de co-obrigados, depende do seu protesto? Não. A Lei 7357 diz que qualquer um dos atos constantes dela, como, por exemplo, a apresentação ao banco sacado, suprem o protesto. Então, para que haja cobrança de um co-obrigado, basta que o cheque tenha sido apresentado a protesto. Então, a resposta da nossa questão aqui, a letra D, o cheque não depende desse protesto. Seguindo, então. Na nossa última questão, qual título não tem a sua prescrição interrompida pelo protesto? Nós temos na opção A o cheque, na opção B a duplicata, na opção C a certidão de dívida ativa e na opção D a nota promissória. As opções A, B e D são opções abarcadas pelo direito civil, pela legislação ordinária, pela legislação comercial de natureza ordinária e estão dentro da previsão do Código Civil que permite a sua interrupção. Já a opção C, a certidão de dívida ativa vinculada ao crédito tributário, ela não tem a possibilidade da sua interrupção da prescrição, porque demandaria, então, uma lei complementar a dizer tal interrupção. Então, a resposta aqui da nossa última questão, a letra C, a certidão de dívida ativa pela necessidade de legislação complementar. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os impactos desjudicializantes do protesto. Vamos analisar, voltando em alguns desses títulos, algumas dessas iniciativas e decisões administrativas, para a gente ver, do ponto de vista da desjudicialização, qual é a força que o protesto tem hoje e como que pode ajudar na recuperação de crédito. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.